Pessoal, vídeo aula 11, parte 4. O objetivo agora é a gente realizar um exercício exemplo 5.4, que vocês dispõem na apostila. Exercício esse que agora vai trabalhar com uma carga desequilibrada em uma ligação estrela a 4 condutores, ou seja, uma estrela com neutro e uma carga desequilibrada. Para isso, utilizaremos então o exercício 5.4 lá da nossa apostila de sistemas trifásicos. Exercício que no enunciado, nos solicita o cálculo das correntes de fase, linha, neutro e potências para uma rede de sequência CBA 208 volts 60 Hz, ou seja, a rede, pessoal, é absolutamente a mesma rede do exercício anterior, do exercício 5.3. Uma rede com sequência negativa horária, ou CBA, tensão de linha 208 volts, frequência 60 Hz. A diferença agora é que a nossa carga é uma carga desequilibrada, ou seja, as três impedâncias A, B e C não são iguais. Elas diferem em pelo menos uma característica, ou na magnitude, ou no ângulo de fase, ou ainda até nos dois fatores, magnitude e ângulo de fase. Então veja, a nossa impedância da fase A, 6 ângulo de 0 grau ohm. Fase B, 6 ângulo de 30 graus ohms. E fase C, 5 ângulo de 45 graus ohms. Olha, aqui, este valor característico aqui de ângulo 0 grau significa um triângulo de potência com a hipotenusa a 0 grau. Ou seja, a hipotenusa está sobre a base aqui. O Z é coincidente com o P. Significa reatância X absolutamente nula. Ou seja, a impedância característica da fase A, em regime permanente, pelo menos, tem o comportamento de um resistor puro. Ou seja, somente potência ativa, Não há potência reativa em regime permanente aqui trocada com a fonte, tá certo? Já o ângulo positivo dessas duas impedâncias da fase B e C significam triângulos de impedâncias voltado para cima, ou seja, impedâncias que têm uma componente resistiva, ativa, R, e uma componente reativa, imaginária, X, para cima, ou seja, o X aqui é um mais J, é um X do tipo XL, indutivo, tá certo? A exemplo do que a gente já fez no exercício anterior, o enunciado nos forneceu a tensão de linha 208 volts, em ligação estrela, por definição, é aquela que submete as impedâncias às tensões de fase. Então, a gente vai utilizar a magnitude das tensões de fase para realizar o cálculo, tá certo? Então, da mesma forma, vamos dividir a tensão de linha por raiz de 3 para obter a magnitude das tensões de fase. Obtivemos aqui os 120 volts. Primeiro passo para a nossa solução, vamos traçar o nosso diagrama, o nosso esquema elétrico, e vamos indicar no esquema elétrico todos os valores que nos interessam de fasores. O primeiro grupo de fasores que nos interessa são os fasores de tensão, do tipo tensão de fase, porque ligação estrela trabalha com tensão de fase. Então vejamos novamente aqui, tensão de fase VAN, VBN e VCN. Essas três tensões de fase têm a seta aqui indicando para a primeira letra, VAN indica para a letra A, VBN indica para a letra B, VCN indica para a letra C. Analogamente, como se fosse três circuitos, três malhas de corrente contínua, nós teríamos o polo positivo em A, negativo em N. Positivo em B, negativo em N. Positivo em C, negativo em N. Ou seja, as correntes teriam esse sentido de circulação, certo? Esse sentido, ok? Então, vejam que IA, IB e IC estão indicadas com o sentido da fonte para a carga
todas elas da esquerda para a direita, obedecendo a esse sentido de circulação. Na fase A, se o polo positivo estivesse aqui, o negativo aqui, teria esse sentido aqui, ó. Então, isso justifica os sentidos de A e IAN, ó. Esse sentido. De B e de BN, ó, polo positivo aqui, negativo aqui, teria esse sentido. Justifica esses dois sentidos aqui. E para a fase C, né, polo positivo em C, negativo em N, nós teríamos esse sentido aqui na fase C. Observem que para essas três correntes A, e B e C, a corrente que estaria no neutro estaria retornando, ok? Poderíamos indicar aqui a corrente de neutro retornando? Poderíamos. Isso só ia mudar a equação na hora de calcular a corrente de neutro. Aqui, mentirosamente, né, vamos indicar as 4 correntes indo da fonte para o circuito. Quem é que vai nos desmentir isso e nos dar o sentido verdadeiro do instante dessa solução, que é o início de giro do alternador trifásico didático elementar, né? Quem vai dar o sentido verdadeiro dessas 4 correntes é o valor do ângulo de fase dessas 4 correntes. Correntes que tiveram um ângulo entre 0 a 180 graus estão no semiciclo positivo da senoide. Confirmam esse sentido. Correntes que estiveram com resultado de 180 a 360 graus estão no semiciclo negativo da senoide. Ou ainda de 0 a menos 180 graus estão no semiciclo negativo da senoide e indicam o sentido oposto a esse sentido. Tá certo? Mais uma vez, vamos salientar, sempre trabalharemos com, independente da sequência de fase, se ABC ou CBA, AN, BN, CN. Jamais inverter NA, NB, NC, porque essa inversão, né, demandaria a necessidade de que a gente ajustasse os ângulos que estão indicados lá na página 8 da nossa apostila, os ângulos convencionais das tensões, tá certo? Então, inverter letra significa um giro de 180 graus naqueles ângulos. Aí não dá para pegar aqueles ângulos, tá certo? Então, sempre vamos manter para as tensões de fase AN, BN, CN, independente da sequência de fase, se é ABC ou CBA, e para as tensões de linha lá em ligação triângulo, AB, BC e CA. Jamais inverter as duas letras, ok? Próximo passo da nossa solução. Vamos aplicar a lei de Ohm nas nossas 3 impedâncias para obter as correntes de fase. Por que correntes de fase? Por definição, correntes de fase são correntes circulantes nas impedâncias. Correntes de linha são correntes circulantes nos condutores da rede, tá certo? Então, se a gente verificar no nosso diagrama elétrico, para cada uma dessas 3 impedâncias, impedâncias ZA, ZB e ZC, né, fizer uma verificação visual do nosso diagrama elétrico, a gente vai concluir que nos terminais da impedância ZA está sendo aplicada a tensão de fase VAN. Nos terminais da impedância ZB está sendo aplicada a tensão de fase VBN. Nos terminais da impedância ZC, lá no diagrama elétrico, constatamos que está sendo aplicada a tensão de fase VCN. Muito bem. Substituindo os valores das impedâncias pelos valores oferecidos lá no nosso enunciado do exercício, nós temos para a impedância ZA 6 ângulos de 0 grau ohm, para a impedância ZB 6 ângulos de 30 graus ohms e para a impedância ZC 5 ângulos de 45 graus ohms. Como magnitude das impedâncias de fase VAN, VBN e VCN, nós calculamos a partir da tensão de linha de 208 volts dividido por raiz de 3, a magnitude 120 volts para as tensões de fase. Então aqui estão 120 volts das tensões de fase. Ora, o que é que vai mudar aqui para nós? Os ângulos de cada uma das 3 tensões de fase. Elas estão defasadas de 120 graus, mas cada uma tem o seu ângulo convencional indicado lá na página 8 da nossa apostila, para a sequência de fases fornecida no enunciado do nosso exercício 5.4, né? A sequência de fase negativa horária ou CBA, tá certo? Então, verificando na página 8,
A tensão de fase VAN para a sequência de fase CBA tem um ângulo de menos 90 graus. A tensão de fase VBN para a sequência CBA, ângulo de mais 30 graus. E a tensão de fase VCN para a sequência CBA, ângulo de mais 150 graus. Então resta aqui a realização dos 3 cálculos que aplicam a lei de Ohm aqui nas impedâncias. Divide tensão por impedância para obter corrente, tá certo? Então, realizando o cálculo, né? Todas as expressões expressas aqui em notação polar, vamos aplicar a regra de divisão em notação polar, que consiste em dividir as magnitudes e subtrair o ângulo do numerador pelo ângulo do denominador. Então, vejamos o primeiro cálculo, cálculo da corrente de fase IAN. 120 volts, ângulo de menos 90 graus, dividido por 6 ohm, ângulo de 0 grau. 120 dividido por 6, 20 amperes é o nosso resultado. O ângulo do numerador, menos 90 graus, subtraído do ângulo do denominador, 0 grau, fica menos 90 menos 0, resulta em menos 90 graus. Ora, mas dizer menos 90 graus significa que a gente está andando no sentido horário, está vindo do 0 a menos 90, está parando aqui embaixo, menos 90, né? Está saindo daqui para cá. Ora, esta contagem no sentido horário, menos 90 graus, é o mesmo que contar no sentido anti-horário 270, ou seja, vai parar no mesmo lugar. 90 mais 270 vai dar 360. Então, falar em menos 90 graus, ou seja, fazer uma contagem no sentido horário, é o mesmo que falar em 270 graus, fazer uma contagem no sentido anti-horário. Então, é absolutamente a mesma coisa. Segunda corrente de fase IBN, né? 120, ângulo de 30 graus dividido por 6, ângulo de 30 graus, 120 por 6, 20 amperes. 30 do numerador menos 30 do denominador deu 0 grau. Então, essa é a corrente de fase IBN. Terceira e última corrente de fase, 120 ângulo de 150, dividido por 5, ângulo de 45, 120 dividido por 5 vai resultar em 24 amperes de valor eficaz ou RMS de corrente, tá certo? O ângulo, numerador 150 menos denominador 45, vai resultar em 105 graus, tá certo? Então, essas são as nossas 3 correntes de fase expressas em notação polar. O próximo passo do roteiro, o terceiro passo, é o cálculo das correntes de linha. Cálculo esse que, em se tratando de ligação em estrela, é nenhum cálculo. Por quê? Porque, por definição, aplicando definição de corrente de linha, aplicando definição de corrente de fase, para uma ligação em estrela, a gente conclui que elas são absolutamente as mesmas correntes. Por quê? As correntes de fase são as correntes que circulam em cada uma das 3 impedâncias. As correntes de linha são as correntes que circulam em cada um dos condutores fase da rede. Ora, numa ligação estrela, basta a gente inspecionar visualmente o nosso diagrama elétrico, né? As correntes de linha, as correntes que circulam nos condutores fase da rede, são absolutamente as mesmas correntes de fase, as correntes que circulam nas impedâncias. Por essa razão que a gente não precisa realizar nenhum cálculo, né? Basta reafirmar que a corrente de linha IA é a própria corrente de fase IAN, ou seja, os 20 amperes, ângulo de menos 90 graus. A corrente de linha IB é a própria corrente de fase IBN, ou seja, 20 amperes, ângulo de 0 grau. E a corrente de linha IC é a própria corrente de fase ICN, ou seja, os 24 amperes, ângulo de 105 graus elétricos. Tá certo? Muito bem. Só que nós já sabemos que para realizar logo ali adiante o cálculo da corrente de nêutron, a gente vai precisar fazer soma de números complexos, né? E soma de números complexos matematicamente só é possível ser realizada
utilizando a notação retangular. Somar com notação polar, matematicamente, é impossível. Soma com notação polar só é possível ser realizada de forma gráfica, através da regra do paralelograma, utilizando escala e transferidor, tá certo? Aqui nós teremos que fazer uma soma analítica, matemática. Então, temos que passar os nossos 3 fasores correntes de fase para notação retangular, ok? Passagem de polar para retangular significa pegar o módulo e o ângulo, tá? E calcular as 2 componentes retangulares, as 2 componentes ortogonais, a componente horizontal e vertical, a componente real e imaginária, o cateto adjacente e o cateto oposto, a componente ativa e reativa, tá certo? A base e a altura, aqueles 5 sinônimos, ok? Então vamos lá. Primeira corrente de fase é AM. O módulo é 20 amperes, o ângulo é 90 graus. Então, módulo vezes o cosseno do ângulo, tá certo? Vai resultar na nossa componente, aqui faltou o sinalzinho, né? Menos 90 graus, tá certo? Vai resultar na componente real da nossa corrente. Cosseno de menos 90 é 0, então a componente real é 0. Módulo vezes seno do ângulo vai dar a componente imaginária, ok? Então 20 vezes seno de menos 90, seno de menos 90 é menos 1, vezes 20 vai dar menos J20, tá certo? Aqui só precisamos retificar, então aqui é menos 90, tá certo? Aqui ele aparece, menos 90. É só retificar aqui nesse slide aqui, ok? Muito bem. Segunda corrente, processo, absolutamente o mesmo processo de transformação polar para retangular. Módulo 20 vezes o cosseno do ângulo 0 vai dar componente imaginária, real. Cosseno de 0 é 1 vezes 20, vai dar 20 positivo como componente real. Componente imaginária, 20 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. Vezes 20 vai dar 0. Então, 20 mais J0. Terceira corrente de fase, a corrente de fase ICN, 24 ângulo de 105 graus. 24 vezes o cosseno de 105, vai resultar aqui um valor negativo, sempre trabalhando com 2 casas, pessoal. Menos 6,21. Módulo vezes o seno do ângulo vai dar a componente imaginária da nossa corrente, né? 24 vezes seno de 105, com 2 casas decimais, mais J 23,18 amperes. Então, com isso, nós já preparamos as 3 correntes para proceder o cálculo da nossa corrente de neutro nesse nosso exercício de ligação externa, ok?